Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste segundo vídeo nós vamos dar continuidade ao tópico 10, em que nós estamos trabalhando o detalhamento da equação do lucro, cálculo da rentabilidade, cálculo de margem, né, de contribuição de produtos, por exemplo, de forma bem integrada, incluindo inclusive operações multiprodutos, né? Algo que a microeconomia, nós vimos até então, não trabalha tanto assim. Então, esse segundo vídeo, no tópico 10, né, em que nós vamos ver a maioria dos subtópicos deste tópico 10. Então, primeiro, trabalhar a equação do lucro multiprodutos. A equação do lucro uniproduto nós já vimos no primeiro vídeo e vai nos ajudar muito a compreender a equação do lucro para operações multiprodutos. Sempre na perspectiva gerencial, ou seja, visando a tomada de decisão gerencial. Gerencial, tática, inclusive estratégica, dependendo do objeto de custo que nós estivermos trabalhando. Falar sobre demonstração do resultado do exercício, trabalhar mais de contribuição, né, em várias perspectivas, ou por unidade de produto, ou por um tipo de produto específico, até total da empresa, mais de rentabilidade, o famoso retorno sobre investimento e return on equity, retorno sobre patrimônio líquido, como uma forma semelhante, né? Tem nuances só para vocês serem introduzidos com relação a este indicador. Então, vamos falar agora de equação do lucro. Revisando o uniproduto e depois adentrando no que importa para a gente mais neste tópico, que é a equação do lucro para operações multiprodutos. Então, revisando a equação do lucro, mas estruturando de uma forma diferente, né? Como eu falei para vocês, eu vou apresentar a equação do lucro de várias formas, de forma até redundante, para vocês aprenderem. Isso vai acompanhar vocês pro resto da vida profissional, entender, né, do ponto de vista econômico-financeiro, como é que as empresas se comportam, como é que eu posso calcular lucro, rentabilidade, por exemplo, né, neste início de jornada de aprendizado. Então, ó, imagine que eu tenho aqui nesse primeiro quadro um produto, né, com objeto de custo, uma unidade de produto. Como é que eu calculo a margem de contribuição de um produto? Tudo começa com o preço de venda, né, o valor que o cliente paga por aquele produto, é o valor que está lá na nota fiscal, por exemplo. Menos os impostos que eu vou pagar, né, sobre as vendas. Então, IPI, ICMS, PIS, COFINS, ISS, se for o Simples Nacional, seriam todos os impostos, né, sobre vendas. Mas vamos considerar aqui o mais completo, a empresa grande. Teria o preço de venda líquido, e o preço de venda líquido vai ter que de alguma forma pagar, por exemplo, material direto, né, todos os materiais que eu usei naquele produto, ou naquele serviço em si, mão de obra que vai naquele produto e consigo mensurar, custo direto de utilidades, aqui uma novidade para vocês, mas até eu comentei anteriormente, se eu conseguir mensurar quanto de energia eu utilizo para fabricar aquele produto, quanto de gás de ar comprimido, de gás natural, se eu conseguir mensurar diretamente, eu posso considerar como custo do produto. Se eu não conseguir, seria indireto, vai para a empresa, não vai para o produto, né? É o que nós chamamos, não vai para o produto, vai para o resultado da empresa. O que a gente puder calcular de custo e despesa com relação a um produto, ou seja, objeto de custo, a gente deve incorporar no cálculo da margem. O que eu não puder introduzir no cálculo do produto, vai para o resultado da empresa, certo? Então, material, mão de obra, né, energia, ou seja, as utilidades de uma unidade de produto especificamente eu consegui mensurar. Considerando também as despesas variáveis, por exemplo, comissão do vendedor que vendeu aquele produto, frete e entrega daquele produto específico, tudo isso, quando subtraído do preço de venda líquido, vai me trazer o quê? A margem de contribuição unitária, que seria, entre aspas, muitas aspas, o lucro do produto, ou seja, quanto ele gera de sobra. Né? É uma medida de lucratividade de um produto, a margem de contribuição. O professor poderia fazer isso para um cliente, para uma família de produtos, para uma loja, dentre várias que eu tenho? Pode sim, é só fazer a alocação das receitas e dos gastos relativos. Bom,
A lógica é a margem. A margem é a lucratividade daquele objeto de custo, que pode ser um produto, por exemplo. Tudo que eu não conseguir colocar no produto, eu tenho que colocar para a empresa, ou seja, para o resultado da empresa no período. Então, nós temos mais contribuição unitária vezes quantidade é o quê? Mais contribuição total. Lembre-se da mais contribuição total, que significa é o valor gerado pelos produtos em um período que vai ser capaz de cobrir os custos fixos, via de regra indiretos também, e as despesas fixas, para poder sim a empresa gerar lucro. Esse lucro é o lucro que o empresário coloca no bolso, que não seja uma empresa do Simples, né? Não é o lucro que ele coloca no bolso, é o chamado LAI, é o lucro antes dos impostos sobre renda. Então, eu tenho que pagar imposto de renda, no caso pessoa jurídica, e contribuição social sobre lucro líquido, para daí sim ter o lucro líquido. Ufa, professor, toda essa via crucis aqui para eu chegar no lucro líquido, aquele que o empresário pode colocar no bolso, distribuir como dividendos para os acionistas, ou reinvestir na empresa. Isso mesmo, né? Por isso que eu falei para vocês, não é algo tão trivial. A gente começou com algo incipiente lá no início da disciplina, e agora a gente está detalhando para a vida prática real das empresas. E olha que eu estou falando de um produto. Quando a gente for falar de multiprodutos, ainda tem uma complexidade a mais. Mas a equação do lucro mais completa é essa. Lembrando que se a empresa for optante do Simples Nacional, todos os impostos, incluindo imposto de renda e contribuição social, todos os impostos vão incidir justamente sobre as vendas. Ou seja, esse lá aí seria o próprio lucro líquido, o empresário, entre aspas, poderia colocar no bolso, de forma simplificada. É o que está dizendo aqui, ó, neste alerta. Caso o regime de tributação seja o Simples Nacional, o lucro líquido será o próprio LAI. Professor, o senhor falou nesses regimes, você pode explicar um pouquinho mais? Não é objeto central dessa disciplina, mas eu posso explicar. O regime de tributação são as formas de apuração do lucro e dos impostos da empresa. Ela opta por vários regimes de tributação, dentro de algumas possibilidades e limites legais. Por exemplo, para a empresa ser optante no Simples, ela tem que, no mínimo, faturar por ano, ou seja, ao longo dos últimos 12 meses, até R$ 4.800.000. E esse imposto, né, a alíquota em si, varia de acordo com o faturamento, de 0 a 4.800.000. Varia se é indústria, se é serviço, se é comércio. Tem várias nuances tipificadas em lei, né? Você pode acessar isso consultando as leis. Empresas que faturam acima de 4.800.000, por exemplo, elas, considerando aqui o marco de 2020, a empresa vai optar por outro regime de tributação, como o chamado lucro real, que é esse que eu estou mostrando para vocês, e também tem um lucro presumido, que é parecido com o lucro real, com algumas nuances com relação a qual lucro eu vou considerar para fim de incidência do imposto de renda e contribuição social, né? Como extremos aí, o Simples Nacional, que foi o caso 1, exemplo, o estudo de caso 1 que eu passei para vocês, e o outro exemplo mais complexo é o lucro líquido, que vai ser o ponto focal do estudo de caso 2. Vocês vão considerar o mais simples e o mais complexo para poder aprender e saber aplicar ao longo da vida profissional de vocês. Lembrando que nós estamos trabalhando no início, né, da formação de vocês nessa grande área da engenharia de produção chamada engenharia econômica, né? Isso tudo vai ser objeto de detalhamento em outras disciplinas ao longo do curso. Ok? Então, fica aqui a equação do lucro, né, no formato vertical, partindo desde o cálculo da margem de contribuição unitária até o lucro líquido da empresa como todo em um período, por exemplo, mês, semestre, ano. Este próximo slide vem a explicar o que é margem de contribuição. Já expliquei mais de uma vez, aqui fica como registro, né, da margem de contribuição, que é o valor que os produtos vão gerar, ou seja, pode ser uma unidade, uma família, né, ou até todos os produtos de uma empresa no período, e vai ter que ser capaz, né, de cobrir os custos fixos e despesas fixas e gerar lucro, certo? Esse é o conceito de margem de contribuição. Os custos fixos e as despesas fixas, já que eu não consigo atribuir a um produto especificamente, são subtraídos dessa margem de contribuição para obter o lucro, né? E aí, dependendo do regime de tributação, pode ser o líquido que o empresário coloca no bolso ou antes dos impostos sobre renda, tá bom? Em um determinado período. Tudo aquilo que eu falei para vocês. E a margem de contribuição
pode ser de uma unidade de produto, pode ser de uma linha, de um pedido especificamente, de um cliente, unidade de negócio. Eu posso fazer o cálculo de margem de contribuição de forma bem flexível, mediante ou de acordo com a minha necessidade de tomar de decisão. Contabilidade financeira não tem tanto assim essa flexibilidade. Daí o porquê de eu trabalhar com você do ponto de vista da gerencial. E essa margem de contribuição, como um detalhamento, ela está atrelada a um dos vários métodos de custeio existentes na literatura e na prática empresarial, que é chamado método de custeio direto variável, certo? Existem outros métodos, custeio para absorção, custeio pleno, custeio baseado em atividades, custeio baseado em atividade e tempo, com vários desdobramentos. Só que, do nosso ponto de vista, nossa disciplina, considerem somente o custo direto variável, ou seja, cálculo de margem de contribuição, né? Que já é um bom começo para se entender a modelagem econômico-financeira do ponto de vista da tomada de decisão, certo? Então, revisei a equação do lucro uniproduto, revisei o conceito de margem de contribuição com vocês, agora eu vou trabalhar a equação do lucro do ponto de vista de empresas ou operações multiprodutos. Vocês vão ver que não vai ter tanta novidade assim, já que a gente já trabalhou uniprodutos e é uma operação uniproduto, isso vai ajudar muito a vocês compreenderem a equação do lucro para operações multiprodutos. Então, vendo pela terceira vez, de uma terceira forma distinta, a equação do lucro para operações multiproduto. Coloquei revisão. Olha aqui, ó. Tudo começa, ó, o lucro, que é o lucro bruto, ou o imposto de renda, é receita menos o gasto. Receita líquida, já tirei os impostos. Bom, receita bruta menos os impostos é receita líquida. Gasto total é o custo total e a despesa total. Tudo aqui é revisão, hein? Vocês já viram isso. Só que aqui é um slide só para simplificar. Custo e despesa eu posso separar na parcela variável e na parcela fixa, certo? Receita é preço vezes quantidade. Custo variável eu também posso expressar em termos de quantidade, que é o custo variável unitário vezes quantidade. Despesa variável total, despesa variável unitária vezes quantidade. Lembrando que tudo isso eu expliquei no primeiro vídeo, né, passo a passo, detalhado. Se tem alguma dúvida aqui, voltem lá e revejam. Que é só revisão pela terceira vez que eu estou trabalhando com vocês. Isolando a quantidade, eu vou ter esses termos dentro do parênteses, que é o quê? Preço de venda, já livre de impostos sobre vendas, menos custo variável unitário, né, material, mão de obra, se eu conseguir mensurar, menos despesa variável unitária, ou seja, comissão do vendedor. Tudo isso que está no parênteses é o que nós chamamos de margem de contribuição unitária do produto, né? Não esqueçam disso. E a margem de contribuição unitária vezes a quantidade é justamente a margem de contribuição total, que vai ser um valor de sobra, né, que os produtos deixam, capaz de cobrir custos fixos e despesas fixas, gerar lucro. Se o lucro for menor que zero, ou seja, se a margem de contribuição da empresa não for suficientemente grande, eu vou ter o velho e mau prejuízo. E, claro, caso o regime da empresa de tributação seja o simples, esse lucro aqui será o próprio lucro líquido que o empresário coloca no bolso, já que todos os impostos, incluindo imposto de renda, incidiriam sobre as minhas vendas ou sobre a minha receita, certo? Ah, professor, é complicado, imposto sobre vendas, imposto sobre lucro, né, aqui no Brasil e também em vários outros países desenvolvidos. Tem que ter essa nuance para esse entendimento para calcular o lucro de uma empresa em um período. E, por consequência, algum indicador de rentabilidade também, né? Retorno sobre investimento, enfim. Então, aqui é até legal que é um quadro resumo da equação do lucro, com todas as variáveis bem definidas. Fica aqui como uma revisão, eu estou sendo redundante de forma proposital para ajudar vocês a compreender a equação do lucro. Vista a equação uniproduto 3 vezes, de 3 formas diferentes, eu vou mostrar agora para vocês, finalmente, a equação do lucro multiprodutos, que é a mesma coisa da equação do lucro uniproduto com a única diferença. Eu não tenho só um produto que eu vou produzir e vender, eu tenho vários tipos de produto. Tem a camisa masculina, a camisa feminina, tem o short, tem o vestido A, B, C. Ou seja, cada produto vai ter um preço diferente, pode ter quantidades produzidas e vendidas diferentes, vão ter custos lá de material,
de mão de obra diferentes, até comissões de vendedores para os vendedores diferentes, ou seja, vão ter margens de contribuição diferentes. Então, o que eu preciso fazer na equação do lucro? Colocar um somatório. Então, o que seria a receita de uma empresa com vários produtos diferentes? Seria o somatório do preço de venda do produto tipo I, vezes a quantidade vendida do produto tipo I. Qual o preço dessa camisa específica, vezes a quantidade que eu vendi. O preço do short, vezes a quantidade de shorts que eu vendi. Mais o preço do vestido, vezes a quantidade de vestidos que eu vendi. Certo? Então, imagina uma empresa pode ter 10, 20, 100, 1000 produtos diferentes. A receita vai ser o somatório de preço de venda vezes quantidade de cada produto especificamente. Certo? A lógica é a mesma para 2 produtos ou 1000 produtos distintos. Só vai aumentar a complexidade, mas a forma de cálculo é a mesma. Custos, a mesma coisa. Produtos diferentes, vão usar materiais diferentes, tempos de mão de obra diferentes, portanto, vão ter custos diferentes, unitários. Quantidades produzidas diferentes. Então, qual o somatório? Custo, quanto eu gastei de tecido por mês. Somatório de quanto eu gastei de tecido por tipo de produto, vezes a quantidade produzida de cada tipo de produto. Comissão de vendedor, quanto eu gastei de comissão de vendedor por mês. Quanto eu paguei de comissão pela venda de cada produto específico, vezes a quantidade vendida de cada produto específico. Tudo isso somado. Tudo que é fixo, quer seja custo, quer seja despesa, ficam isolados aí, né? Tudo isso fica isolado na equação do lucro. E aí eu vou ter o somatório do preço de venda, menos custo variável unitário, menos despesa variável unitária de cada produto específico, ou seja, cada produto específico, como vão ter diferentes preços, diferentes custos e despesas unitárias, cada produto vai ter diferentes margens de contribuição unitária. É muito importante, pessoal, para todo e qualquer gestor de toda e qualquer empresa, saber qual produto dá mais resultado e menos. Lembra que eu falei no vídeo passado, onde é que eu ganho dinheiro? Vendendo qual produto, né? Uma forma, né, existem outras, uma forma de calcular isso, uma medida de lucratividade dos produtos é por meio do cálculo das margens de contribuição, né? Eu insisto que vocês tenham isso em mente, é um indicador super importante na economia de empresa, saber quanto cada produto, entre aspas, gera de lucro, uns mais, outros menos, até negativo. Onde é que eu estou ganhando, eu estou perdendo, quais decisões eu posso tomar para melhorar a minha empresa nesse ponto de vista econômico-financeiro. Então, a margem de contribuição unitária é um bom indicador, né, de lucratividade, por exemplo, de produtos, né? Não esqueçam disso. E aí, somando, né, a margem de contribuição unitária de cada produto, vezes a quantidade de cada tipo de produto que eu vender, eu tenho a margem de contribuição total, e aí segue a mesma lógica. É a soma dos valores gerados, né, como sobra aí pelos produtos, e vai ter que ser capaz de cobrir os custos fixos, despesas fixas e gerar lucro. Se esse lucro aqui for menor que zero, eu tenho velho e mau prejuízo. É o lucro que o empresário coloca no bolso? Não, porque ainda vão ter os impostos, por de renda, de pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido. Porém, se a empresa for optante do Simples Nacional, aí sim todos os impostos já vão ter sido pagos aqui na venda dos produtos, ou seja, todos os impostos incidem sobre receita, sobre vendas. Portanto, esse lucro seria o lucro líquido que o empresário poderia colocar no bolso, distribuir para seus acionistas, reinvestir na empresa, enfim. Certo? Então, eis aqui a equação do lucro multiprodutos. Quer ver de outra forma, né? Da mesma forma que eu apresentei um de produtos, vou apresentar aqui outra forma para vocês, que particularmente até eu gosto mais da segunda forma, e é com base nela que a gente vai resolver o estudo de caso 2. Então, preste atenção, uma revisão da equação do lucro multiprodutos que eu apresentei anteriormente. Por onde tudo começa? A gente pode dividir um produto especificamente, né? Uma operação é uma empresa que tem vários produtos. Imagine que fosse uma empresa empresa de aviões. Então, tem avião, aeronave do cliente A, o jato executivo do cliente B, tem um avião para 145 passageiros, avião comercial para 90 passageiros, tem um avião de guerra A, um avião de guerra B, o carro 1.0, o carro 1.0 com para-choque da mesma cor do resto do veículo, o carro 2.0, a picape, não importa, pessoal. É uma empresa que tem diferentes tipos de produtos, tá certo? Então, vamos lá.
considerando cada tipo de produto. É a mesma lógica do que a gente viu anteriormente. Eu começo tudo no preço de venda bruto, pago os meus impostos, né? Toda aquela sopa de letrinha de impostos. Daí eu venho o preço de venda líquido. Vou pagar material, mão de obra, energia, se eu conseguir mensurar com relação a um produto específico, comissão do vendedor, ou seja, é o que o produto gera de sobra, a mais contribuição unitária. Indo para a empresa, ou seja, o resultado do período da empresa, eu vou saber que cada produto, cada tipo de produto especificamente vai ter uma margem de contribuição. Então, eu vou multiplicar a margem de contribuição de cada produto pela quantidade que eu vendi de cada produto, né? E vou somar. Isso vai dar a minha margem de contribuição total. E vai ter que ser capaz de cobrir os custos fixos e as despesas fixas do período para gerar o lucro. Esse lucro é que o empresário coloca no bolso? Né? Não. Ainda tem que pagar os impostos sobre renda, imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido. Para aí sim ter o lucro líquido, seria o resultado que ele teria ao final de todo o processo, tá bom? E se a empresa for optando do simples, todos os impostos são sobre as vendas, ou seja, o lucro, o LAI seria o próprio lucro líquido, tá bom? Então é uma equação do lucro para toda e qualquer empresa, com algumas adaptações vocês podem fazer e replicar, tá certo? Então é importante, veja um detalhamento que a gente fez aqui em comparação com aquela primeira equação do lucro que apresentamos no início da disciplina. Essa aqui é a vida real, que pode se aplicar não só aqui no Brasil, como em outros países do mundo, para se calcular lucro e começar a se falar de sustentabilidade econômica, rentabilidade e por aí vai, né? Conhecimento que poucas pessoas têm acesso, mas que vocês, ao longo do curso, já estão tendo aqui, vão se aprofundar, né? Por isso, aproveitem. Então, aqui, para, de alguma forma, consubstanciar tudo que nós vimos, da praticidade, tem aqui o estudo de caso 2, que é bem completo, em que nós vamos trabalhar, né, a operacionalização dessa equação do lucro, tá bom? Então, vou apresentar para vocês, no próprio material, tem um documento em Word em que vocês podem acessar, ler o estudo de caso, né? Inclusive, tem até campos para resolução de forma manuscrita. Recomendo que vocês quebrem a cabeça fazendo na mão, calculadora, e só depois vão para o Excel. O Excel que vocês também já têm acesso, tem a planilha em branco e tem uma aba também com a planilha resolvida. Então, não vejam logo a resolução, não deixe o cérebro de vocês trabalhar de forma passiva. Ative o cérebro de vocês tentando fazer na mão, depois vou para a planilha em branco, depois confiram o resultado e assistam esse vídeo. Então, se você puder dar uma pausa, vão lá para o estudo de caso, só depois vocês retomam a resolução, certo? Eu vou apresentar o caso e logo em seguida eu vou apresentar a resolução. Vocês podem até assistir a apresentação do caso em si, mas assim que eu falar assim, resolução em Excel, parem e vão tentar resolver, certo? Fica aqui a dica do ponto de vista didático. Então, vamos aqui ao estudo de caso. Um grupo de investidores está cogitando expandir os negócios e investir 6 milhões de reais ou dólares, unidades monetárias, enfim, na aquisição de uma empresa. Para simplificar o entendimento de vocês, imagina a marcenaria. Poderia ser, já fiz estudo de caso para aviões, né, para outros tipos de operação. Marcenaria porque vocês vão conseguir identificar e ver o produto especificamente, né, os materiais e os processos. Então, produção de 2 tipos de produtos, mesa A e mesa B. Professor, se minha empresa tivesse 530 produtos diferentes, era a mesma coisa? Era, só aumentar o número de colunas na nossa modelagem financeira, mas é a mesma coisa. Bom, então, 2 produtos, mesa A e mesa B. Os preços de venda brutos, né, o cliente pagaria no final, projetados para a mesa A, seria 240 e para a mesa B, R$200 por unidade. A demanda mensal estimada para a mesa A, 1.000 unidades. E para a mesa B, 800 unidades. Então, de cabeça, qual seria a receita dos produtos do tipo A? 240 vezes 1.000, 240 mil. E dos produtos B, 200 vezes 800, 160 mil. Receita bruta da empresa por mês. De cabeça, 400 mil reais. Opa, calma, pessoal. A gente vai fazer isso tudo na planilha. Só para vocês já começarem a aplicar os números, né, nas variáveis da equação do lucro. A gente vai fazer passo a passo. Vamos ver aqui com calma. Sobre as receitas, vendas, incide uma alíquota de
deduções, impostos de 30%, né? Aqui tem vários impostos, CMS, IPI, PIS, COFINS. E que vem um detalhamento só a título de curiosidade, né? Não precisa nem se preocupar tanto com isso. Desse total, 20% representam impostos recuperáveis e os demais 10% representam impostos não recuperáveis. O que é que quer dizer isso, pessoal? Mais uma vez, escutem isso aqui, mas sem se preocupar. Não precisam se detalhar, memorizar isso. É só informação que, do ponto de vista prático, faz diferença aqui no Brasil. Seguinte, imagine que eu tenho a minha marcenaria, né? Quando eu comprei madeira lá do meu fornecedor, suponho, né, tudo legalizado, ok? Comprei madeira, eu paguei, na nota fiscal que ele me vendeu o produto, eu paguei alguns impostos para ele, certo? Eu paguei impostos para ele. E aí eu vou receber essa madeira, transformar em mesas, cadeiras, em produtos e vou vender para o meu cliente. Na nota fiscal, o cliente também paga imposto para mim. É o seguinte, pessoal, todo aquele imposto que eu já adiantei para o meu fornecedor, de alguma forma eu vou recuperar quando eu receber o imposto do meu cliente. Por que isso? Porque no final das contas, quem paga imposto, né, os impostos aí não recuperáveis, mas os impostos recuperáveis, quem paga imposto no final das contas sempre é o consumidor final. A empresa é uma mera repassadora entre os impostos pagos pelo consumidor final e o governo. Bom? Então, tudo aquilo que eu adiantei para o meu fornecedor, eu vou recuperar quando eu receber os impostos do meu cliente, certo? Então, de fato, o que vai entrar aqui em termos gerenciais, dá para fazer várias adaptações com relação a isso, o que vai entrar, de fato, como dedução impostos sobre vendas, do ponto de vista gerencial, seria esses 10% de impostos não recuperáveis, ou seja, aquilo que eu deveria pagar de fato, eu vou pagar para o governo, não vou recuperar daquilo que eu já adiantei para o meu consumidor. Bom, então, guardem isso, do ponto de vista prático, acontece, né, uma das questões aí de complexidade tributária do Brasil, que é de longe o país mais complexo em termos de carga tributária e de complexidade de cobrança dos impostos, daí o porquê de se pensar em fazer uma reforma tributária, certo? Mas não se preocupe com isso, vai ser debatido inclusive em outras disciplinas. Por agora, o que importa para vocês são justamente esses 10%. Então, vendi uma mesa a R$200, desses R$200, R$20 vai ser de imposto que eu vou pagar para o governo, tá bom? Isso aqui fica a dica para vocês, certo? Continuando. Olhando agora para o processo produtivo, né? Vocês aí que são engenheiros de produção em formação, imagine que eu tenho um processo produtivo com materiais, com operários, com processo. Eu vou mostrar para vocês com uma figura que vai ilustrar tudo isso, tá bom? Está aqui essa figura. Eu tenho duas mesas, a mesa do tipo A e a mesa do tipo B. Vamos aqui com calma por partes para vocês entenderem. Começando por essas matérias-primas, MP1, MP2, MP3, MP4. O que significam isso? Para fazer uma mesa do tipo A, o que eu precisaria? Olha aqui a imagem. Eu precisaria de um tampo de madeira, uma matéria-prima 1 seria o tampo de madeira, que para eu comprar uma matéria-prima 1, eu tenho como gasto aí R$50. Bom, é o quanto eu pago para o meu fornecedor. Além disso, para fazer as chamadas pernas da mesa, eu preciso comprar 2 pedaços de madeira. Tecnicamente, o nome desse pedaço de madeira, entre aspas, é barrote. Comprar 2 barrotes que eu tenho que cortar e fazer as pernas. Além disso, esta mesa ela é envernizada. Então, para eu fazer uma mesa do tipo A, eu utilizo, por exemplo, meio litro de verniz. E cada litro de verniz me custa, por exemplo, R$20, $20. R$20 aqui, não importa. Certo? Vamos uniformizar a moeda. Então, se a cada litro de verniz eu tenho um custo de R$20 e eu só consumo meio litro por unidade, a pergunta que se faz é: qual é o custo de verniz por unidade de mesa A? Igual a R$10. Bom, se eu preciso de 2 barrotes de madeira para fazer as 4 pernas da mesa e cada barrote me custa R$30, qual é o custo de barrote por mesa A? R$60. Bom, a mesma lógica eu utilizo para a mesa B. A mesa B, imagine que ela é uma mesa mais simplificada, né? Até o preço de venda dela é
pouco mais baixo, que é a mesa, ou seja, o que o cliente paga pela mesa. Ela usa o mesmo tampo de madeira, tá certo? Matéria-prima 1 chamado, e usa um barrote, uma perninha mais fininha, ou seja, R$ 20 por unidade. E ela não tem envernizamento, né? Ela não tem verniz, supõe, certo? Não tem o verniz. Além disso, nessas informações de materiais, eu tenho as informações sobre processos. Eu tenho 5 processos, suponho. Então, aí usa a imaginação de vocês. Eu preciso cortar, preciso lixar, preciso parafusar, invernizar, embalar, tá certo? Fazer os acabamentos. E aqui eu tenho esses processos com os devidos tempos. Professor, de onde é que eu consigo mensurar o tempo de corte ou de montagem, acabamento? Tem que ir lá e fazer a mensuração de tempo, né? Não é à toa que vocês veem disciplinas relacionadas a sistemas, métodos de trabalho, né, que abordam esse tema, para vocês aprenderem estratégias técnicas de mensuração de tempo padrão de operações. Sem o tempo, como é que eu vou calcular o custo com mão de obra, por exemplo? Não dá, né? Então, sempre eu preciso mensurar os materiais necessários para fazer o produto e os processos e os tempos inerentes a cada processo. Isso serve para a produção de mesas, de camisas, de computadores, de aviões, de carros, de navios. São produtos diferentes, claro, com complexidades maiores, mas que tem que ter essas informações. Quais são os materiais e quais são os processos produtivos. Bom, é justamente o que vem aqui em destaque. Ó. Eu tenho a estrutura do produto, ou seja, a lista de materiais, do inglês Bill of Material, ok? E, além disso, eu tenho os processos necessários para fazer os produtos. A junção da estrutura do produto, ou seja, os materiais com os processos, é o que eu tenho, é o que nós chamamos de diagrama de montagem. Então, fica uma dica para vocês aí, principalmente em engenharia de produção. Quando vocês forem ver um produto, até mesmo um serviço, procure identificar, estruturar qual é o diagrama de montagem, quais são os materiais necessários e os processos necessários, para a partir daí começar a se pensar, a calcular os custos, e aí começar a trabalhar a classificação desses custos e as outras despesas que venham e fazer a modelagem econômico-financeira. Por isso, né, vocês veem esse tipo de disciplina. Por isso que muitos engenheiros trabalham com essa parte financeira, porque é necessária a compreensão dos materiais e dos processos, ou seja, adentrar no sistema produtivo, nos processos produtivos, para levantar as informações. Dá trabalho, é demorado, mas é preciso para se ter minimamente os dados para poder tomar decisões com base em fatos e dados bem estruturados, e não no achismo, né, no empirismo, sem nenhuma base de estruturação das informações, ok? Então, temos os materiais, a gente vai poder calcular custo de material e os processos. A gente vai conseguir calcular custo, por exemplo, de mão de obra alocada ou utilizada em cada um dos processos. Continuemos com as informações. Os operários, que representam mão de obra direta de cada processo daquele centro de trabalho, recebem individualmente R$ 15 por hora trabalhada. R$ 15, pessoal, aqui, já considerando salários, encargos e benefícios. Tá bom? Já está no pacote. Professor, na prática, como é que eu levanto isso? Tem que entrar em contato com o setor de pagamento da empresa, certo? Para poder levantar essas informações. Aqui nós já estamos utilizando as informações agregadas para aplicarmos no nosso modelo de cálculo do lucro, certo? A gente vai ver em algum momento do nosso curso esse cálculo de mão de obra mais detalhado, sim, na disciplina de gestão de custo, via de regra, se trabalha o cálculo de mão de obra. Mas é isso, salários, encargos e benefícios. Calcula isso quanto é esse gasto, por exemplo, por ano, por trabalhador, e divide pelo número de horas que ele se dedica efetivamente à produção, para calcular o custo hora trabalhada. Bom, mas dá para se trabalhar isso, ver isso de forma mais detalhada. Além disso, temos outra informação importante. Custo indireto de fabricação, né, que são custos fixos, via de regra. Gasto com supervisor de produção, faxineiro da fábrica, aluguel, energia que eu utilizo na fábrica, se eu puder calcular como fixo, depreciação dos equipamentos, etc, etc, etc.
Tudo isso me dá um valor total de R$ 40.000 por mês, custo fixo. Anota esse valor, R$ 40.000 por mês. Do ponto de vista das despesas, eu tenho como despesa administrativa, contador, gerente de RH, material, telefone, etc., de R$ 15.000 de estrutura administrativa. E, em termos de despesas comerciais, eu tenho R$ 1.000 de despesa fixa, tá certo? Mais uma comissão de venda de 0,1% sobre o preço de venda. Ah, professor, é muito pouco, só 0,1% aumenta essa comissão. A gente pode simular valores, né? A gente pode aumentar essa comissão ou simular qualquer outro valor. Essa é a modelagem econômico-financeira, né, nesse sentido. E aí vem as perguntas, né? Para a gente poder resolver o estudo de caso. Os investidores necessitam responder a seguinte questão estratégica. E aí? Do ponto de vista econômico-financeiro, seria viável esse negócio aí? Lembre-se que eles estão querendo investir R$ 6 milhões, por exemplo, na aquisição dessa empresa. Vale a pena ou não? Para se responder esta questão, né, que é simples de se fazer, mas não tão trivial assim de se responder. Esse é o desafio de vocês. Tenho que trabalhar com vocês aqui algumas informações adicionais. Primeiro, considerar o custo de oportunidade do capital igual a 9% ao ano. Eita, professor, já ouvi falar disso. Primeira aula, primeira interação que a gente teve na disciplina, o senhor falou desse tal do COC aí. Lembram o que é COC? O que é o custo de oportunidade do capital? É o quanto outras opções do mercado podem me trazer, eu quanto investidor, de retorno. Né? No caso brasileiro, o mínimo que pode se considerar, por exemplo, é a Selic. Mas um empreendedorismo, no caso aqui, investir em negócio, tem um risco maior. Então, sempre se espera ganhar a mais acima da Selic. Então, no nosso caso, 9% ao ano. E o que é que eu vou comparar com esse COC mesmo? É justamente o ROI, retorno sobre investimento. Lembrem-se que isso nós trabalhamos na primeira aula da gente. E eu prometi para vocês, o que a gente vê na primeira aula, de alguma forma nós vamos ver ao longo de todo o restante da disciplina. Está aqui um exemplo concreto. Primeira aula sendo repercutida no nosso penúltimo tópico da disciplina. Bom, custo de oportunidade capital, 9% ao ano, para este caso específico. A empresa opera no regime de tributação lucro real, que é aquele modelo mais completão, que eu já mostrei para vocês. Vamos utilizar a equação do lucro gerencial para operações multiprodutos, justamente o modelo que eu mostrei para vocês. Vamos construir a demonstração do resultado do exercício, que é o cálculo do lucro naquela perspectiva vertical. Você já tem isso em mãos também, eu vou só estruturar para vocês. Calcular a margem de contribuição, como nós anunciamos na agenda deste tópico. Margem de contribuição unitária do produto, margem de contribuição por tipo de produto, ou seja, mesas A e mesas B, e a margem de contribuição total da empresa, lembrem-se sempre em um período, no nosso caso, mês. Calcular o lucro líquido, toda aquela via cruz da empresa projetada para o mês. Calcular a margem de rentabilidade, vou mostrar para vocês a forma de se calcular bem simples. Calcular o famoso ROI, né, o começo de toda a disciplina, só agora vocês vão aprender a calcular de fato, retorno sobre investimento, return on investment, tá certo? E após fazer essas análises, fazer dessa resposta, saber se é viável ou não, considerar alguns cenários mudando algumas variáveis, certo? Então vamos à planilha em Excel, certo? Então, peço agora, recomendação, reitero, parem, tentem resolver na mão, vocês têm a folha de perguntas, tanto no slide como também no documento em Word, que eu passei para vocês. Depois de fazer na mão, façam isso na planilha em branco e só depois verifiquem a resposta e o vídeo de resolução. Uma dica didática para vocês. Então, agora eu vou resolver o estudo de caso para vocês. Então, vamos à planilha. Como eu falei, sempre eu falo, existem várias formas de estruturar, né,
situações de modelagem econômico-financeira. Eu estruturei de uma forma que eu entendo como mais simples de explicar didaticamente, para vocês compreenderem o cálculo do lucro e de outras medidas de rentabilidade, alguns indicadores. Então, vamos lá. Eu vou começar calculando, eu quero calcular aqui, operacionalizar aquela equação do lucro que eu mostrei para vocês. Começando pela cálculo da margem de contribuição do produto e depois o lucro líquido da empresa. E depois eu vou lá para o ROI. Então, o começo de tudo vai ser trabalhando informações unitárias de cada tipo de produto, mesa A e mesa B. E depois eu vou para as informações totais da empresa, né, para o resultado da empresa como um todo, certo? Então, primeiro, unitariamente, eu vou trabalhar as informações para calcular a margem de contribuição unitária de cada produto, e depois eu vou trabalhar as informações consolidadas para a empresa no período. Então, vamos às informações unitárias. Começando aqui com material direto. Eu tenho o consumo, no caso aqui da mesa A, eu tenho o consumo de cada tipo de material, matéria-prima 1, lá, aquele tampo de mesa, um tampo de mesa de R$50. Matéria-prima 2, os barrotes para fazer as pernas da mesa. Então, eu compro 2 barrotes, corto lá para fazer minhas pernas da mesa. Matéria-prima 3, não tenho nada, que é a mesa A não consome o barrote mais fininho, quem consome isso é a mesa B. E eu tenho verniz na mesa A. Então, calculando o custo unitário, um tampo de mesa vezes 50. 2 barrotes vezes 30. 0 barrote mais simplificado vezes 20. E meio litro de verniz vezes R$20 por litro de verniz. Então, o custo de material direto para fazer uma mesa do tipo A vai ser igual à soma de todos esses custos de cada material. R$120 por unidade. Vamos fazer a mesma coisa para a mesa B. Uma matéria-prima 1 vezes 50, e eu posso puxar essa mesma forma para as demais matérias-primas. Certo? Não tenho matéria-prima 2, que é o barrote mais sofisticado. Tenho matéria-prima 3, que é o barrote mais simplificado. E também não tenho verniz. Então, o meu custo de material direto para fazer uma mesa do tipo B, R$90. Vamos agora, então, para a mão de obra direta, para fazer uma mesa A. Aqui eu tenho o consumo em termos de tempo, né? Para cada processo, cada atividade, e tenho quanto é que custa a mão de obra, só que no caso, por hora. E vocês têm que lembrar que a unidade de tempo dos processos que foram dados, esses tempos foram dados em minutos. Então, eu tenho que uniformizar o tempo. Né? Como é que eu converto R$15 por hora em reais por minuto? Como é que eu faço isso? É só dividir 15 por 60. Bom, então, 25 centavos por minuto. Professor, é muito preciosismo por minuto. Na prática é assim mesmo. Já fiz vários trabalhos profissionais cujo ciclo de produção era tão rápido que o custo era por segundo. Custo segundo de produção, né, pelo processo. Bom, então, depende muito dos tempos de ciclo do produto. Então, tem produtos que levam horas para ser produzido, produtos que levam minutos e produtos que levam segundos. Então, você tem que padronizar, uniformizar isso pela unidade de tempo adequada para poder fazer a análise financeira em si, certo? Então, 25 centavos por minuto. Então, para fazer o processo A, são 25 minutos vezes 25 centavos por minuto, 6,25. Processo B, 20 minutos vezes 25 centavos por minuto, R$5. Processo C, 20 minutos vezes 25 centavos por minuto, também R$5. Processo D, 6,25. Processo E, 8,75. Total, custo de mão de obra para fazer uma mesa A, 31,25. Aí, por exemplo, se quiser fazer aqui um zoom, dentro daquela ótica de tomar de decisão, por exemplo,
Esse processo seria um processo de invernizamento, suponha, ou processo de acabamento. Usando a minha mão de obra interna aqui, todos os recursos, eu gasto 8,75. Será que não teria uma empresa terceirizada que faria esse mesmo processo, pegasse na minha fábrica, entregasse aqui por R$ 7? Então, só dando um exemplo bem simples, para a partir daí você começar a tomar decisão. Por exemplo, com essas informações aqui, decisão de terceirização ou não de uma parte do processo. Certo? Uma informação que já ajudaria nesse sentido. Vamos fazer a mesma coisa para o produto B. Vou calcular o custo por minuto, só dividir por 700, 25 centavos, e vou fazer o cálculo por atividade aqui, né, por processo. Para simplificar meu cálculo, R$ 20 vezes 25 centavos, eu vou congelar os 25, para poder arrastar e permanecer a célula constante de 25. Somo, eu vou ter aqui o custo de mão de obra para fazer um produto tipo B, R$ 25. Você já pode ter percebido, né? O produto A, ele é um pouco mais caro, entre aspas, em termos de ser para ser produzido. Ó, 120 de material, 31 de mão de obra. Já o produto B, 90 de material, 25 de mão de obra. Porém, o produto A é mais caro, né? Do ponto de vista do cliente, 240A e o B, R$ 200. Eu tenho que fazer esse cálculo, né? Essa ponderação, para saber qual é mais ou menos lucrativo, ou seja, qual dá mais ou menos margem, é o que a gente vai fazer agora, bom? Então, vamos nessa. Informações unitárias. Eu tenho aqui, ó, produtos A, produto mesa B. Eu tenho, começo de tudo, o preço de venda. Qual o preço de venda do produto A? Pode digitar, ou pegar lá de cima, a gente viu, ó, que é 240. Certo? E o produto B, 200. Deduções e impostos. Qual imposto tem? 10%. Então, vendi o produto, vou pagar 10% de imposto. A mesma coisa para o produto B. R$ 200 vezes 10%. São as informações. Então, qual seria o meu preço de venda líquido? É o preço de venda bruto menos o imposto. Aqui o resultado. Qual seria o meu custo direto, né? O custo variável unitário? Justamente material e mão de obra direta unitário. Eu calculei lá em cima, vou puxar lá de cima. Material mais mão de obra, o produto A, R$ 151,25. No caso do produto B, a mesma lógica, R$ 90 de material mais 25 de mão de obra, total de R$ 115. Despesa variável unitária. Qual é a despesa variável unitária da questão, hein? Lembrem-se que é justamente a comissão do vendedor. Qual é a comissão do vendedor? 0,1% vezes justamente o preço de venda. Posso pegar daqui, digitar, 240. Ah, professor, 0,1% é muito pouco, a gente pode aumentar depois, certo? Não se preocupem com isso. E do produto B, 0,1% vezes o preço de venda. Então, a cada produto B que eu vender, eu vou ter 20 centavos de comissão para o vendedor, certo? Isso é pouco comum, depois a gente corrige isso, ou melhora isso. Então, enfim, qual é a mais contribuição unitária do meu produto? É igual a o preço de venda, já líquido de imposto, tá certo? Posso fazer o completo. Preço de venda bruto, menos os impostos, menos material direto, mão de obra direta, menos comissão do vendedor. Certo? Se eu tivesse energia, que eu conseguisse mensurar, jogarei também. Nesse caso específico, energia é custo indireto. E produto B é a mesma coisa. Qual é a margem? Quanto o cliente paga pelo produto, menos quanto eu paguei de imposto sobre vendas, menos material, mão de obra, menos a comissão do vendedor. 64,80. Bom? É isso, pessoal. Certo? Tudo isso nos traz a seguinte pergunta. E aí, qual o melhor produto? A ou B? Então, a gente percebe que, unitariamente, os produtos são bem parecidos, né? Bem parecidos mesmo. Por quê? Porque as margens são muito parecidas, né?
são muito parecidas mesmo. 64,51 mesa A, 64,80 a mesa B, certo? A gente pode até mostrar para vocês o cálculo revisado. Material, 120, certo? Mão de obra do produto A, 31,25. Material da mesa B, 90. E material da mesa A, 25 também, certo? Opa, vale a pena, achei que tem só uma correçãozinha a fazer. Eu peguei daqui, vou congelar, estranhei um pouquinho o valor. Aqui, vou arrastar para cá, vai dar uma mudançazinha pequena aqui. 23,75, é isso. Tinha congelado uma cela ao lado. Mas dá muito próximo mesmo, né? As margens são bem parecidas. 64,51 de A, 66,05 de B. Tá bom? Então, se a gente fosse olhar assim e perguntar qual o melhor produto, A ou B? Unitariamente, o produto B seria melhor que o A. Então, uma decisão que eu poderia tomar, eu até nem apresentei naquele rol de decisões. Por exemplo, eu estou no setor de marketing da empresa e queria fazer uma campanha para incentivar a venda de determinado produto. Qual produto iria incentivar mais a venda? O A ou o B? Os dois estavam ok, os dois estão gerando margem positiva, mas um deles ainda é melhor. É o produto B. Cada unidade que eu vendo a mais dele, eu teria 66 de margem, contra 64 da mesa A, certo? Entre outras coisas, uma pergunta, pai, será que tem algum produto aí deficitário que não está nem se pagando? Nesse caso, não. Os dois produtos são superavitários, né? Geram margem positiva. Mas não é incomum encontrar situações reais nas empresas em que alguns produtos têm margem negativa ou 0 a 0. Cabe a quem gerencia a empresa ter essas informações para tomar decisões com base em fatos e dados bem estruturados, certo? Não esqueçam disso. Algum indicador a mais que eu posso trabalhar com vocês? A margem de contribuição unitária percentual. Seria quanto eu gero de margem com relação ao preço de venda bruto. Então, 26% A, 33% B. O que é isso? Exemplo, a cada real que eu de venda de produto mesa B, eu tenho 33 centavos de mais de contribuição, certo? É só uma relação percentual, mas o que importa mais é o valor monetário. Então, pessoal, nós calculamos os indicadores do ponto de vista individual, né? Os preços, os impostos, os custos, as despesas variáveis unitárias e as margens de contribuição unitárias de cada produto. Vamos, então, agora para as informações consolidadas, tanto por tipo de produto, como também para a empresa como um todo. E aí nós já vamos considerar as quantidades, certo? Então, vamos lá. Receita bruta das mesas A. Como é que eu faço isso? É bem simples. É a receita, é o preço de venda de uma unidade vezes a quantidade que eu produziria e venderia. 240 mil A, 160 mil B, até como a gente fez de cabeça lá no enunciado do estudo de caso. Receita da empresa como um todo no período, 400 mil reais. Né? Receita é preço vezes quantidade. Então, uma pergunta que vocês podem fazer quanto é que eu ganho em vendas com cada produto? 240 mil A, 160 B. Certo? Mas unitariamente, qual é o que dá mais resultado? É um produto B. Certo? Isso aí olhando para mais contribuição unitária. Impostos. Sim, antes dos impostos, é um indicador só complementar. É a participação de cada produto na receita, na receita total da empresa. Então, os produtos A representam, um dividido pelo outro, 60% da receita. E o produtos B, todos os produtos B representam 40% das receitas. Total, claro, vai dar 100%. Bom, só para saber percentualmente quanto cada produto tem de representatividade em termos de receita ou faturamento. Deduções e impostos sobre vendas. Unitariamente, eu pago R$ 24 de imposto por cada produto A vendido, multiplicando pela quantidade, 24 mil. No caso do B, 16 mil. Total, 40 mil de imposto por mês eu pagaria na empresa. Receita líquida.
igual a receita bruta menos os impostos. 216 mil A, 144 mil B, e o total da empresa, 360 mil, certo? Custos diretos, né? Dos 1.000 produtos A, como é que eu calculo isso? É o quanto eu tenho de custo, né? Material, mão de obra, unitariamente, vezes a quantidade daquele período. 151 mil A, 91 B. Total, 242.250 reais de custo de material e mão de obra na empresa no período, no caso, o mês. Despesa variável, 24 centavos de comissão por produto A vendido, vezes 1.000 unidades. 240 A, 160 B, total 400. Então, o vendedor está sofrendo um pouquinho aí, né? A gente tem que melhorar a situação dele, depois a gente melhora. Bom? Mais contribuição por tipo de produto. Eu faço receita líquida menos custos diretos, totais e despesas variáveis, ou então multiplica a margem de contribuição unitária vezes quantidade. 64.510 para os produtos A, 52.840 para os produtos B e mais contribuição total da empresa, 117.350. Aí já dá para a gente parar e fazer algumas análises também para tomar de decisão. Por exemplo, alguém perguntar, qual o melhor produto da minha empresa? Onde é que eu ganho mais dinheiro, o A ou o B? Unitariamente, a gente viu que era o produto B. Porém, olhando a quantidade, os produtos A vendem mais do que os produtos B. Então, qual o produto que gera maior margem? É o produto A. Ele é o que ajuda a empresa a pagar os seus gastos fixos e gerar lucro. Então, qual é o melhor produto dos dois? Olhando pelo volume, é a mesa A. Agora, unitariamente, seria o produto B. Tem algum produto aqui que vale a pena a gente tirar de linha, que não está nem se pagando? Não. Os dois produtos estão se pagando e gerando mais contribuição positiva, certo? É um indicador super importante. Dá para melhorar? Onde é que eu terceirizo? Troco de fornecedor, porque está muito caro lá o material? Dá para melhorar sempre, mas tudo isso com base em fatos e dados bem estruturados. E aí nós vamos para as informações fixas, né, de custos, de despesas. No detalhe, esse método que eu estou trabalhando com vocês, né, essa equação do lucro, é baseado no método de custeio direto variável. Todos os custos que são fixos, as despesas fixas, não vão para os produtos, eles vão diretamente para o resultado. Professor, mas eu queria pegar aqueles 40 mil de custo com supervisor e jogar nos produtos, né, alocar. Pode fazer isso, fazer o rateio. Isso, inclusive, é exigido por lei, né, na contabilidade financeira, porém, do ponto de vista gerencial, tende a gerar várias distorções. Então, vocês vão ver isso depois na disciplina de gestão de custos. Por agora, não façam isso, né? No médio custeio direto variável, que é um dos principais métodos de contabilidade gerencial, todos os custos fixos e as despesas fixas são jogados, são alocadas para a empresa como um todo, e não para um produto específico, certo? Então, ó, custo fixo igual a 40 mil, tá bom? Despesa fixa. Lembra que é a despesa administrativa, 15 mil, mais as 1.000 fixas lá, R$ 1.000 de despesas fixas comerciais, total de 16 mil, certo? Vou voltar aqui para o nosso modelinho. E aí nós podemos ter o lucro líquido antes dos impostos sobre venda, né? O lucro bruto aqui no caso. Então vai ser a mais contribuição, menos custos fixos, menos despesas fixas. Vocês estão vendo que a gente está fazendo o caso completo. Então, como é o lucro? 61.330. É o lucro que eu coloco no bolso, seu empresário? Não, porque eu ainda vou ter que pagar os impostos incidentes sobre renda. E aí eu pergunto, qual é a alíquota de imposto de renda, hein, da questão? Nesse caso, nem mencionei para vocês, mas no caso, a alíquota é de 34%, né? Inclusive, não se impressionem, é o caso real brasileiro. Isso aí, em linhas gerais, considerando imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido total, 34%. Tem algumas nuances, mas esse é o número real no Brasil, certo? Então, aí sim, depois dessa via cruzes toda, nós podemos chegar no
lucro líquido, que é igual a R$ 40.491 mensais. Né? Esse é o resultado em termos de lucro líquido, certo? Aí a pergunta se faz e aí, muito bom? Tá bom esse lucro? Tá bom, não tá? Né? A empresa seria economicamente sustentável aí? É um bom indicador? Lembre-se, primeira aula da gente, o lucro por si só não quer dizer muita coisa. Sempre eu tenho que compará-lo com alguma medida, por exemplo, de investimento. Como é que eu faço isso? Calculando o ROI. E eu vou comparar o ROI com o quê? Com o custo de oportunidade. Mais um detalhe, o custo de oportunidade foi dado ao ano, 9% ao ano. E esse lucro aqui é ao mês. Ou seja, eu tenho que, de alguma forma, converter isso em ano. De forma simplificada, o que eu posso fazer? Multiplica esse lucro por 12. Ah, professor, mas não se repete, tem mês que vende mais, vende menos. Ok, você pode dar complexidade ao problema. Pode colocar inflação, importação, dólar no meio, reajuste de salário dos funcionários. Ok, aqui o caso simplificado, mesmo já muito complexo, para que vocês cheguem no cálculo do lucro líquido e do ROI e faça análise de cenário, tá bom? Então, terando a multiplicação por 12. Por ano, teria R$ 485.892 de lucro. Posso calcular o ROI, que é lucro anualizado, no caso, dividido pelo investimento. O ROI igual a 8,10%. Seria interessante, pessoal, fazer esse investimento, lá dos investidores, pegar 6 milhões e adquirir essa empresa. Resposta, não, vai ter animação da Pix aqui. Não, ficou vermelho. Certo? Porque seria melhor pegar esse dinheiro e investir em outras opções do mercado que eles disseram que conseguiriam 9% de retorno ao ano. Bom, então aqui nós chegamos, né, ao fim dessa história que a gente começou em termos de cálculo de ROI. Finalmente vocês aprenderam na prática como é que se calcula o ROI de um negócio, de um projeto de investimento, certo? Um indicador complementar que vocês podem ver em algumas revistas especializadas, que é o tal da margem de rentabilidade ou lucratividade da empresa. Como é que se calcula isso? Igual lucro líquido dividido pela receita da empresa. Então, 10,12%. Algum desavisado poderia achar que isso levaria a dizer que a empresa seria interessante ser investido, 6 milhões, só que esse indicador não considera o investimento, ele olha quanto eu gero de lucro líquido por cada real faturado. Então, para cada real faturado, eu gero de lucro para o empresário 10 centavos. Então, isso é uma medida de rentabilidade ou lucratividade da empresa, certo? O principal indicador, nesse caso, considera não só o lucro, mas o investimento também, no nosso caso aqui, o ROI, certo? Não esqueçam disso. Então, aqui, finalizamos o estudo de caso básico e vamos para a parte final desse segundo vídeo do tópico 10, trabalhando algumas análises de cenário. O que é que a gente poderia fazer, por exemplo, para melhorar esse resultado aqui? Né? Quais variáveis a gente poderia, de alguma forma, manipular, no bom sentido da palavra, né? Quais variáveis a gente poderia simular para poder melhorar esse resultado econômico, fazer análise de cenário, certo? Então, vamos voltar aqui aos slides. Então, ó, caso 1, se eu conseguisse reduzir em R$ 5 os preços das matérias-primas 1, 2 e 3, ou seja, de 50 iria para R$ 45 a matéria-prima 1, de 30 para 25 a matéria 2 e de 20 para 15 a MP3. O que aconteceria com o lucro, com o ROI do negócio? Certo? Cenário 2. Caso o preço de venda for de 240, no caso da mesa A, para 250, e no caso da mesa B, aumentar de 200 para R$ 220. O que aconteceria com o lucro, com o ROI? Cenário 3, mexer aqui nas quantidades. Mesa A de 1.000 para 1.200 e mesa B de 800 para 950 unidades. O que aconteceria com o lucro e com o ROI? E no caso dos impostos, imagine que a empresa negociasse, no bom sentido da palavra, né, conseguisse uma isenção de imposto junto a um governador, por exemplo, de ICMS. Conseguisse 1
ou até mesmo 6% de redução de impostos sobre vendas. O que aconteceria com o resultado, né, com o ROI, com o lucro? Então, vamos fazer todos esses cenários para ver o comportamento dos resultados. Vamos aqui a nossa planilha. Bom, eu vou aqui para resolver que já está tudo integrado. Então, ó, diminuindo aqui o custo, né, de matéria-prima. 45, 25, 15. Certo? Aqui é a mesma coisa para a mesa B. A única mudança. O que aconteceria com o lucro de 40 mil? Iria para 58 mil. E o ROI de 8,10 iria para 11,66, ou seja, tornaria viável. Bem óbvio, né? Eu estou reduzindo o custo de matéria-prima, renegociando com meus fornecedores, isso tende a aumentar o meu lucro. Isso ajuda a tomar decisão até onde vocês podem ir enquanto investidores. O que eu preciso fazer, por exemplo, para melhorar o resultado? Percentualmente, quanto é que eu melhorei meu lucro? De 40 mil para 58 mil, eu tive um aumento de 44% no meu lucro líquido. Bom, vamos voltar aqui à situação original. Agora, eu vou analisar uma mudança no preço. De 240 mesa A, vou para 250, e 200 mesa B, 220. O que aconteceria com o lucro? Iria para 65 mil e o meu ROI, 13%. E, percentualmente, comparação antes e depois, de 40 mil para 65 mil, aumento de 62% no meu lucro líquido. Bom, volto aqui para a situação original. Aumentando agora a demanda de 1.000 para 1.200. Posso digitar também, não tem problema. É só um botão, um comando de automação. E 950 unidades de B, certo? Aumentou a demanda, vai aumentar os meus custos variáveis, tal, despesa, comissão, mas vai aumentar muito a minha receita. O que aconteceria com o meu lucro? Iria de 40 mil para 67 mil, e o ROI, por sua vez, iria aumentar para 13,49%. Um aumento percentual do lucro de 66%. Bom, vou voltar aqui à situação original, Ctrl Z, Ctrl Z, e vou diminuir aqui a 1.000, né? E eu vou considerar o último cenário, que é justamente isenção fiscal. Se em vez de pagar 10% de imposto, eu pagar só 9%, ou seja, tem 1% de isenção fiscal. O que aconteceria com o meu lucro? De 40 mil, iria para 53 mil, meu lucro líquido, tá certo? E o meu ROI, 10,61, um aumento percentual no lucro líquido da ordem de 30%. E se eu conseguisse convencer lá o governador, a equipe de desenvolvimento econômico, que minha empresa ia gerar muito emprego, que ia gerar impostos e tal, conseguiria diminuir de 10% para 4% de imposto sobre receitas. O que aconteceria com o lucro? Iria para 66 mil e o ROI 13,25, um aumento percentual de 63%. Bom, então, vocês percebem aí um impacto bem considerável que cada percentual de isenção fiscal tem no aumento do lucro líquido. E se eu fizer tudo integrado, os 4 cenários, o que aconteceria? Então, vamos lá. Diminui o imposto, aumentei o preço de venda, aumentei a demanda e o 950B, 1.200A, ainda conseguisse a redução de custo de material, que inclusive era 50, né? 45, 20, 15, certo? 45, 25, 15, certo? As simulações aqui era, o caso é 45, que era 30, então vai para 25, certo? Baixando aqui todas as variáveis, vocês podem simular vários cenários. Os cenários que eu coloquei, né, é só específico, vocês podem considerar várias possibilidades. Juntando tudo, né, diminuindo o custo, aumentando o preço de venda, aumentando demanda e diminuindo imposto sobre vendas, isso aconteceria com lucro.
de 40%, de 40 mil e alguma coisa, perdão, iria aumentar para 115 mil, e o ROI de 8,10 para 23,08, certo? E tudo isso levaria um aumento de 184% do lucro. Professor, mas a pessoa fez melhorar, e não lembrou do vendedor. Pois vai melhorar a vida do vendedor. Em vez de ganhar 0,1%, vamos dar 5% para ele de comissão, para incentivar que ele consiga vender mais, né? Sem necessariamente eu ter que diminuir o preço. Então, iria aumentar muito a comissão do vendedor, certo? 5%. Cada produto vendido a R$12, B11, aconteceria com lucro. Mesmo assim, ó, aumentaria de 40 mil para 98 mil, ROI 19%, um aumento do lucro de mais de 144%. Certo? Então, a gente consegue simular, né, analisar cenários distintos para poder tomar uma decisão com base em fatos e dados bem estruturados. Essa é a ideia da modelagem econômico-financeira, tendo como base aqui a economia de empresas e a contabilidade gerencial, né? Tudo isso junto, né, em um modelo só, que é de cálculo de lucro e cálculo de rentabilidade. Então, voltando para os slides, a gente chegando aqui já ao final deste tópico 10, né, que vocês estão vendo que é bem longo, bem completo. E o que eu falei, ó, simulações podem ser realizadas de acordo com a necessidade dos gestores, empresários, investidores, tomadores de decisão, certo? E os próximos slides vêm a trabalhar cada um dos casos com as várias nuances que eu mostrei para vocês, certo? E aqui, para fechar, o que nós fizemos até então, né, até agora, nesse tópico 10, termos de modelagem foi calcular primeiro o lucro líquido, e quais variáveis nós trabalhamos, manipulamos no bom sentido. Custos e despesas, receitas por meio do preço de venda, volume de produção e venda que vai impactar tanto a receita como também nos custos e despesas, e a questão dos impostos. Tudo isso leva ao lucro líquido. O lucro líquido por si só quer dizer muita coisa? Não. Eu tenho que olhar também, de alguma forma, o investimento para ter o retorno sobre o investimento, que aí sim é uma medida de rentabilidade. Tá bom? Professor, mas você está falando aqui numa empresa que estou tentando investir, né, para frente. Mas se eu quiser olhar uma empresa que eu já tenho, olhando exatamente o passado dela, né, para eu saber se ela está bem ou mal, uma empresa que já está rodando, já está em operação. Tem um indicador que não é a mesma coisa, mas é parecido com o ROI em termos de lógica de cálculo, que é justamente o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? De forma simplificada, é quanto os sócios, né, os donos da empresa têm empregado no negócio. É o que nós chamamos de retorno sobre patrimônio líquido, do inglês Return on Equity. É uma medida de rentabilidade muito usada no mundo dos negócios para empresas que já estão em operação, certo? Então, com isso, encerramos o nosso tópico 10. Né? Recomendo que vocês vejam, revejam a discussão, a exposição e a resolução dos casos. Né? Procurem fazer. Temos aqui alguns livros que foram fundamentais para a construção desta apresentação. Quem puder ler para se aprofundar, recomendo. São leituras que servem para o resto da vida profissional. Espero que tenham gostado. Concentrem-se, repitam o aprendizado, né? Revejam quantas vezes quiser. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.